Vindo aqui para a nossa planilha, o que nós vimos até o momento? Vimos aqui o primeiro menu, que é o menu página inicial, e na última aula eu consegui dar um spoiler, alguma coisa no sentido de bloqueio de célula, né? Que é uma coisa que a gente pode ver, é um recurso um pouquinho mais avançado, mas que a gente já consegue dar um spoiler aí. Então, vamos lá. Só recapitulando aqui, principalmente o que a gente viu na última aula, tá? Então, aqui na página inicial, eu tenho aquelas funcionalidades mais básicas, né? Desde copiar, colar. Esse pincel aqui, ele é para caso você queira copiar a formatação idêntica de uma célula e não sabe exatamente o que foi usado ali. Por exemplo, aqui eu vou escrever meu nome Hugo aqui, ó. E aí eu quero copiar a formatação aqui da célula F4. Então, esse pincel aqui, ó, pequeno do lado esquerdo, ele serve para isso. Você seleciona a célula que você quer copiar a formatação, clica no pincel e clica na célula que você quer copiar, que você quer colar a formatação. Então, é para isso que ela serve. Isso independente do recurso, tá? Se você quiser copiar uma formatação condicional, tamanho de letra, fonte, isso tudo funciona, porque você está copiando exatamente a formatação daquela célula específica. Aqui as partes mais básicas, como cor, tamanho, se é negrito, itálico, sublinhado, o contorno da sua célula, né? Se vai ser de uma forma mais grossa, uma forma mais fina, se vai ser pontilhada. Aqui, no alinhamento, é justamente para você colocar, né, a esquerda, a direita. Esse recurso aqui do concatenar, ele é muito utilizado. Tem muitos vídeos que o pessoal fala aí que não pode usar concatenado e etc. Só que é um recurso que a gente usa muito. Só que mais para frente eu vou explicar onde. Lá naquela parte onde a gente vai falar sobre dashboard. Porque ele é um recurso muito usado sim, porém no seu dashboard e não na sua base, correto? Na base, sim, ele é bem prejudicial, que estraga a sua base. Nessa parte aqui geral, é para você colocar a formatação da célula. Então, se a célula é um número, se a célula é um texto, nesse caso aqui, como por exemplo, a célula é uma moeda, você pode colocar ou aqui, clicar nesse cifrão, né? Formatar número de contabilização, que aqui tem uma diferença de real, porque você pode colocar real, ou dólar, ou euro, é uma formatação específica, ou você pode vir aqui e escolher contábil mesmo. O contábil ele já é o real direto, tá bom? Pois eu vou até pesquisar a diferença entre esse ícone e esse contábil aqui. Aqui é para você acrescentar, colocar o número, né? Separador de milhares, que é aquele ponto entre o milhar e o 100, né? Milhar e centena, e a vírgula lá. Aqui para você acrescentar, diminuir, acrescentar zeros à esquerda, ou casas à esquerda, ou diminuir, certo? Aqui a formatação condicional, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, inclusive nessa aula, juntamente com o bloqueio de célula, tá? O específico dessa aula que a gente vai ver, aproveitando que a gente está vendo menus, é justamente um pouco dessa formatação condicional, porque ela é um pouco complicada e eu acho que a gente vai gastar bastante tempo, principalmente nessa aula aqui, dessa formatação condicional, tá bom? Então, esse vai ser o principal tema da aula. Formatar como tabela. Também eu vou gastar um tempo nele. Inserir, excluir, formatar é bem interessante também, no sentido de você aprender a usar também os atalhos, né? Então, recapitulando aqui a parte de bloqueio de célula, antes da gente começar a falar aqui sobre formatação condicional, tá bom? Como que funciona o contexto de bloqueio? Por padrão, o Excel ele já deixa todas as células bloqueadas. Bloqueadas onde e como, né? Quando você vem aqui na sua pasta de trabalho aqui embaixo, por exemplo, eu estou na aba painel.
ou ou planilha painel, né? A gente tem mania de chamar de aba. Quando é que essa célula vai ficar bloqueada? Quando você bloquear a sua aba ou a sua a sua planilha. Então, enquanto você não bloquear aqui a sua planilha, beleza, nada acontece. Tanto é que se eu vier aqui na célula, qualquer uma, e apertar botão direito, formatar células, e eu vim aqui em proteção, tá vendo? Lá o último, ele é a proteção. Tá vendo que por padrão está escrito bloqueadas? Está selecionado aqui a caixinha de bloqueadas. Então, por padrão, o Excel já deixa tudo bloqueado. Como que é isso? Isso significa que se eu não mexer em nada das configurações aqui das células, e vir aqui e bloquear, nem vou colocar célula, nem vou colocar senha, eu vou só bloquear mesmo. Olha o que vai acontecer. Lembra que está tudo bloqueado? Se eu tentar digitar qualquer valor aqui em qualquer célula, ele não vai permitir que eu faça isso. Ele não vai permitir que eu use o filtro, que eu faça nada aqui, porque está tudo bloqueado. É o padrão do Excel isso. Agora, como que eu uso isso ao meu favor? Eu escolho a célula que o usuário final, ou que a pessoa que está usando a planilha ali, vai poder mexer. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa que vai mexer a planilha consiga usar esse parte de filtro aqui, ó, entre os meses, tá vendo? Então, do jeito que está, eu não consigo mudar. Está bloqueado. O que eu vou fazer? Eu vou desbloquear aqui. Como eu não coloquei senha, o Excel não pede senha para desbloquear. Então, eu vou selecionar todos os campos que eu quero deixar livre para a pessoa digitar. Então, até esses que eu digitei e valores aleatórios aqui eu vou deixar. Como que eu seleciono células diferentes? Tá vendo que eu selecionei um pouco aqui à esquerda, pulei uma linha e selecionei as outras duas, fui lá para o outro lado e selecionei essas aqui da coluna K. Eu seguro a tecla Ctrl e aí eu escolho o que eu quero selecionar de forma intercalada. Fazendo isso, é o mesmo que quando eu clicar com o botão direito em qualquer uma dessas que eu selecionei, essa configuração que eu vou realizar aqui agora, ela vai funcionar para todas as células que estão selecionadas, e não só para que eu cliquei, certo? Então, selecionei as células que eu quero mudar a configuração, vou lá normal em formatar células, e aqui na guia proteção, eu vou desmarcar essa caixinha de bloqueadas. Isso significa que agora elas estão livres para serem alteradas. Coloquei OK, beleza. Enquanto eu não bloquear, eu consigo mudar qualquer célula. Mas depois que eu vier aqui e bloquear, aí sim, tá vendo essas daqui que não estão com a configuração trocada? Essas eu não consigo mudar. Já essas que eu mudei a configuração, essas eu já consigo, tá vendo? Qualquer outra, eu não consigo. Se eu quiser mudar ali agora um mês, consigo também. Tá calculando ali. Então, isso é muito importante. Vamos supor também que você não quer que a pessoa nem clique aqui, ó, porque o que está acontecendo aqui? Eu bloqueei, eu não consigo alterar nada aqui, nenhum valor, mas vamos supor que você não quer permitir que a pessoa nem copie. Você não quer permitir que a pessoa venha aqui, por exemplo, ó, e dá um Ctrl+C e cola numa aba diferente, por exemplo. Eu vou selecionar, abrir uma nova aqui, colei. Tá vendo que eu consigo manipular os dados? Então, você não quer, por exemplo, permitir que a pessoa faça cópia. Nenhuma cópia aqui dos seus dados, né? Nesse formato que está aqui, eu consigo copiar. Está bloqueado, eu não consigo mudar, porém, eu consigo fazer uma cópia. Vim aqui, ó, copiei os dados, normal. Então, vamos supor que eu não quero que a pessoa faça cópia. Então, lembra aqui, eu vou pintar até de amarelo todas as células que estão desbloqueadas aqui, que são essas aqui, ó.
Vou até desproteger. Vou pintar de amarelo essas que estão desprotegidas. E agora, eu vou vir aqui na proteção e eu vou escolher o que eu quero deixar a pessoa fazer. Então, o que está marcado aqui é o que a pessoa vai poder fazer com as células bloqueadas ou desbloqueadas, né? Então, por exemplo, selecionar células bloqueadas, ela vai poder? Você concorda comigo? Vamos até fazer um teste aqui. Se eu não puder selecionar, como que eu vou copiar, né? Então, eu vou colocar que não, ela não pode selecionar as células bloqueadas. Então, colocando OK aqui, o que vai acontecer? Eu só vou poder selecionar os amarelos. Ó. Se eu clicar em qualquer outra, tá vendo que o meu cursor não mexe? Inclusive, também se eu navegar com as setas, ó, eu só consigo mexer nas células que estão desbloqueadas. As demais eu nem consigo selecionar. Ó. Agora me fala, como que a pessoa vai copiar os dados se ela não pode selecionar? Entendeu? Então, esse é um dos recursos interessantes. Então, vou desproteger aqui e vamos explorar um pouquinho mais essa parte de bloqueio aqui. Isso aqui tem várias opções, tá vendo? Formatar células, formatar colunas, formatar linhas, inserir colunas, inserir linhas. Então, isso aqui é o que eu quero que a pessoa possa fazer. O que eu uso aqui? Qual que é o padrão que eu uso nas minhas planilhas? Exatamente isso que eu falei anteriormente. Eu não quero que a pessoa copie dados. Eu quero apenas que a pessoa manipule os filtros que eu já deixei e talvez uma linha de comentário, alguma coisa. Então, o que eu uso basicamente peguei a planilha padrão, primeira coisa que eu faço, seleciono todas as células e bloqueio tudo. Deixo tudo bloqueado. Por mais que isso venha de padrão do Excel, pode ser que você pegue alguma planilha que já foi mexida e você não tem certeza do que está bloqueado ou não. Então, a primeira coisa é bloquear tudo. Depois, eu venho aqui e escolho. Aí vai depender do seu projeto. Né? O que você está fazendo? Está construindo um dash? Então, o dash é importante que a pessoa possa mexer apenas nos filtros. Então, eu vou escolher aqui esses dois, que é referente a mês e ano, e só. Isso aqui já é conta. Isso aqui é um título, isso aqui... não, isso aqui também é um valor. Nesse contexto aqui é para eu saber quantos dias de estoque eu quero nesse cenário aqui de venda de doces, venda de bombons. Então, selecionei esses dois e mais esses dois. Botão direito, formatar células, desmarca a opção de bloqueadas. E venho aqui em proteger e desmarco, só deixo marcado que a pessoa pode selecionar células desbloqueadas. Coloco uma senha padrão, eu uso a minha senha padrão, e dou um OK. Fazendo isso, a pessoa não consegue mexer em nada no seu dash. Isso é importante porque, por exemplo, vou te mostrar um negócio aqui. Ó. Isso aqui é um objeto. Eu consigo arrastar ele, tá vendo? Consigo arrastar o objeto. Então, por exemplo, a pessoa pode desalinhar, a pessoa pode estragar o seu dashboard, a pessoa pode vir aqui e digitar, por exemplo, isso aqui é mais de um objeto. Isso aqui é um objeto e isso aqui é um outro objeto que está fazendo uma referência à célula H4. Então, por exemplo, ele pode vir aqui, de repente, digitar em cima desse objeto. Então, por isso que eu bloqueio para a pessoa nem selecionar os outros dados, as outras tabelas da minha planilha. Protegi, deixei apenas para selecionar as células desbloqueadas e pronto. Isso funciona até quando você quer navegar. Então, você sabe que você só pode mudar mês, ano e dias de estoque. Quando você aperta a tecla Tab, só vai movimentar nessas células. Ou, se você clicar em qualquer outro lugar, não vai funcionar. Então, isso aí é bem útil no seu dia, quando você quer fazer uma tabelinha que você não quer que a pessoa só vê os números, não quer que ele copie, não quer que ele faz nada. A menos que ele vai lá e tire um print, né? Mas aí já é outro recurso, já não é dentro do Excel isso. Certo, então recapitulamos aqui sobre essas abas e sobre a nossa
a proteção de células, que é o que a gente tinha visto até o momento, né? Então, agora eu vou desbloquear aqui as minhas células e vamos seguir aqui para a parte de formatação condicional, que é o que nós vamos utilizar o restante do tempo da aula para poder explicar o que é e também dar alguns exemplos aqui para poder fixar, certo? O que a gente consegue entender aqui? Começar com formatação condicional. Aí já começa a entrar na parte de uso do recurso para melhorar a visibilidade. O que sabemos até agora sobre formatação? O que é formatação? É pintar, é aumentar o tamanho da letra, é colocar aqui as bordas da célula. Isso é formatação, certo? Então, por exemplo, deixa eu já até limpar todas as formatações aqui dessa tabelinha que a gente tem, porque eu já vou, inclusive, usar ela para a gente dar nosso exemplo aqui. Sem borda, centralizado, certo? Então, ficou assim a nossa tabela exemplo. Primeiro, o que é a formatação condicional? É exatamente isso que eu falei, só que ligado a uma condição. Que condição? Existem várias padrões. Bonito! E existe também a possibilidade de você criar a sua formatação, a sua condição específica. Então, por exemplo, deixa eu repetir esse nome aqui, ó, bombom ninho com mousse de chocolate. Vou repetir aqui para a gente fazer já o uso de um deles. Então, aqui nesse ícone, ó, de formatação condicional, é onde você vai abrir essa guia. E aqui já tem algumas pré-definições, tá? Que, de fato, eu não costumo usar muito no meu dia a dia. Por exemplo, tem a barra de dados, que você consegue já fazer com que um gráfico apareça por cima do nome. Eu não gosto muito desse visual. Isso aqui eu não uso. Conjunto de ícones eu até uso em alguns casos específicos, mas eu vou entrar um pouquinho mais para frente. Então, de todas essas regras aqui pré-definidas, a que eu mais uso no meu dia a dia, por exemplo, são essas aqui, ó. Regras de recaute das células. E dessas aqui, qual que eu uso principal? Eu uso esse valor duplicado, que, por exemplo, é uma das formas da gente validar entre uma lista e outra. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui agora? Tá vendo esse nome, bombom ninho de mousse de chocolate? Você tá vendo que esse nome está repetindo apenas uma vez aqui? Vamos supor que eu estou querendo confrontar, né, as duas listas. Então, eu tenho, por exemplo, uma lista de um funcionário do sênior, por exemplo, e uma lista de um outro relatório, e eu quero validar qual nome que não está naquela lista, ou qual nome está naquela lista. Então, eu uso para esse fim, quando eu quero uma resposta mais rápida, né? Porque tem a remover duplicada lá, e tem esse formato aqui também, que às vezes você quer resolver um negócio muito rápido ali, uma formatação já te atende. Então, o que você faz? Primeiro, você seleciona as duas tabelas, seleciona a primeira, aperta Ctrl, seleciona a segunda. Vem aqui no ícone de formatação condicional, regras, né, dessa aqui, e vai lá na opção valores duplicados. Ele vai abrir aqui uma opção padrão, que é a que eu uso também, que você pode mudar o que você quiser aqui. Ó. Então, aqui já está para duplicado. E também tem a opção de exclusivo. O que seria o exclusivo? É um valor único. Ou seja, em vez dele pintar o que está repetindo, ele vai pintar só o que está único naquela lista. Como é um recurso que eu uso ali só para conferir uma lista, duas listas ou até três, de forma mais rápida, eu uso essa opção de duplicado. E aqui, uma opção padrão de como vai ser essa formatação. Se você clicar aqui, você pode escolher outras opções. Mas eu uso essa primeira padrão, que é um recurso de uso rápido aqui. Então, deixo o padrão e aperto OK. No que eu fiz OK, olha o que aconteceu. Sempre que repetir nessa tabela, ele pinta. Então, vamos supor que eu estou querendo saber qual o produto que não está nessa lista aqui. Eu quero saber qual desses produtos aqui não está nessa lista.
Para isso, eu vou ter só que aumentar um pouco o tamanho do campo aqui que eu selecionei para a gente fazer teste real. Então, selecionei essa, segurei Ctrl e vou selecionar um espaço maior aqui. E vou fazer a mesma opção. Valores duplicados, OK. Então, eu sei que está validando até aqui. Então, eu vou copiar esse valor aqui, ó. Aqui tem uma fórmula, tá vendo? Então, se eu só copiar e colar, ele vai repetir a fórmula. Então, para evitar isso, o que eu faço? Deixa eu até puxar a formatação da célula aqui, porque ela está formatada, concatenada aí. Então, agora eu vou colar esse aqui, ó. Se eu colei, cliquei aqui, botão direito, esse colar 1, 2, 3 aqui é o mesmo que colar somente valores. Eu uso muito isso. Então, botão direito, colar somente valores. Dependendo do seu formato do Excel, é aquele Alt CVV, né? Então, colei aqui. Olha lá. Ele mostrou que esse item ele contém nessa lista. Ah, quero ver esse outro aqui. Vamos supor que eu estou conferindo uma lista de 100 nomes. Então, isso é muito útil. Visualmente, né? Porque, por exemplo, se você aí você de cara você já olha e já vê o que não está na lista, por exemplo. O que está sem a formatação aqui é o que não está nessa segunda lista. Então, selecionei mais esses dois aqui, por exemplo. Então, estou confrontando uma lista. O que não está na minha lista? Esses que não estão formatados. Então, esse é o primeiro uso, que eu uso bastante no dia a dia aí, principalmente para resolver um negócio rápido ali, confrontar uma lista com outra. Certo? Beleza. Qual que é o segundo recurso que eu uso bastante aqui dessa formatação condicional? Desses formatos rápidos aqui, eu uso mais esse. Esse é o que eu mais uso. Então, nessa aqui, eu usei o exemplo de formatação condicional duplicada. Nesse painel 2 aqui, eu vou usar outro recurso da formatação condicional. Que recurso é esse? Primeiro eu vou desmanchar esses daqui. Como que eu faço para desmanchar alguma coisa? Principalmente nessa questão de formatação condicional. Eu seleciono todas as células, porque eu não sei até que célula que eu coloquei aqui, eu não me recordo. Então, como eu não sei, o que eu faço? Eu seleciono tudo, venho na formatação condicional, e tem esse botão aqui, ó, limpar regras. Aí ele já te pergunta, limpar regras das células selecionadas ou limpar da planilha inteira. Como eu selecionei tudo, tanto faz. Mas vamos supor que eu queria limpar apenas desse campo aqui, ó. Então, eu venho aqui e limpo apenas das células selecionadas, certo? Como eu limpar tudo, eu vou limpar todas as regras. Beleza. Qual que é o segundo exemplo aqui que eu consigo já passar antes que a nossa reunião se encerre? É o seguinte. Foi até o exemplo que eu fiz rápido na última aula. Que é o quê? Eu vou começar a explorar algumas opções. Na próxima aula eu já vou começar já sem perder tempo, né? Porque a aula de hoje eu mostrei um pouco do bloqueio de células. Na outra, eu já vou entrar já nessa formatação condicional para a gente até já adiantar mais o conteúdo, para eu ir mostrando esses recursos aqui para vocês usarem, sim, no dia a dia de vocês aí para poder entregar a produtividade. Então, eu tenho esse bombom aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Tem uma formatação condicional que é já a opção de você criar, né, uma formatação com condição específica. Ou seja, você não vai usar nenhuma dessas aqui já prontas. Você vai criar a sua. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou selecionar a minha tabela 1. Nesse caso, existe só uma tabela. Formatação condicional, nova regra. Aqui, ele vai te dar algumas pré-definições. Quais são elas? Formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Formatar apenas células que contenham. Formatar apenas os primeiros e os últimos valores. Formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Dessas todas, as que eu mais uso são apenas 3. Eu uso essa segunda,
que é formatar apenas células que contenham, ou seja, aí eu vou escolher um valor específico que vai fazer a formatação condicional disparar, ou vai fazer com que ela aconteça. Eu utilizo também, essa aqui é aquela mesma, ó, formatar apenas valores exclusivos e duplicados, ela está aqui também. Eu uso essa aqui, que é onde eu coloco uma fórmula aqui dentro, para poder a fórmula fazer a formatação condicional funcionar. Esse é um recurso um pouquinho mais avançado, que depende um pouco do formato da sua tabela para que ela funcione. Voltando aqui, o primeiro recurso que eu mais uso, esse, formatar apenas as células que contenham. Então, por que eu quero usar esse exemplo? Porque eu já tenho um valor aqui, eu tenho esse valor aqui de bombom ninho com mousse de chocolate. Então, o que eu vou fazer? Aí, o que eu posso escolher dentro desse contexto aqui? Ó? Eu posso escolher valor da célula, texto específico, datas que ocorrem. Então, eu posso colocar aqui, ó, se eu escolher cada um, essa parte aqui que você coloca as configurações, ela muda de acordo com o que você vai escolher. Então, valor da célula são essas configurações. Então, eu posso escolher, dentro desse contexto de valor da célula, eu posso escolher está entre, que aí eu posso colocar um valor numérico aqui, vamos supor, está entre 1 e 5. Aí, se tiver entre esse valor, vai acontecer a formatação. Aí eu posso escolher aqui também, ó, não está entre, ou seja, entre 1 e 5, tudo que está fora vai ser pintado, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. O que eu mais uso aqui no meu dia a dia? A Carolina, que conhece as nossas planilhas de meta aí, sabe bem esse recurso, né? A gente vai lá e coloca a opção é maior ou igual a meta, fica verde. É menor do que a meta, fica vermelho. Ou o contrário também é verdadeiro, dependendo do indicador, né? Então, eu uso isso daqui para poder fazer essa pintura, essa formatação automática. Então, eu vou lá e coloco, é maior do que. Aí eu escolho um valor aqui de uma célula ou digito o valor aqui maior que 100, por exemplo. Ele vai entender. Então, esse é o contexto de valor da célula e tem todas essas opções aqui. O contexto texto, aí ele já é um texto que também muda aqui, tá vendo? O texto específico, ele já tem essas opções. Quais são as opções? Contém, não contém, começa com e termina com. Então, vai depender do que você está querendo avaliar. Então, contém, eu vou colocar aqui, contém o texto que está nessa célula aqui. E eu vou formatar aqui para, por exemplo, ficar negrito, da cor branca. Tá vendo? Aqui a formatação todinha. Aqui eu estou escolhendo fonte, estou escolhendo a cor. Papai. Oi, meu amor, papai já está indo. Eu preencho aqui o fundo da célula, então quero pintar de preto. Então, o que eu escolhi aqui? Eu escolhi a fonte, que eu coloquei negrito, e pintei de branco a cor da fonte. Aqui eu consigo escolher a borda, que é a configuração da célula, né? Se eu quero que ela fique pontilhada, por exemplo, eu quero que ela fique pontilhada. E eu quero que o preenchimento fique azul escuro. E coloquei OK. Coloquei OK. O que vai acontecer? Olha lá.